GoCast no ar, hoje para falar de como o mundo digital pode transformar a forma de fazer negócios no futebol. Alguns clubes brasileiros já estão de olho em plataformas tecnológicas como a Footcoin, visando facilitar a compra de produtos oficiais, ingressos para as partidas ou até mesmo com parceiros, como aplicativos de mobilidade, por exemplo. Como será que isso funciona, hein? Vamos falar então com o criador desta plataforma, José Rosinei da Silva, mais conhecido como Ney. Eu sou a jornalista Eduarda Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capio. Vamos direto, então, a Nova York. Ai, que maravilha. Eu queria ir presencialmente aí. Tudo bom, Ney? Tudo bem, Duda? Obrigado pela oportunidade. Será sempre bem-vinda aqui. Nova York está lindo. Está um verão maravilhoso aqui. Ai, que coisa boa, né? Assim que passar a pandemia, quem sabe? Ney, explica para a gente como funciona essa plataforma. Eu sei que alguns clubes já estão aderindo, mas existe muita curiosidade também em torno disso, né? Conta para a gente, por favor. A Footcoin ela é um derivativo de outros investimentos que nós temos na parte de tecnologia, em insurtechs e fintechs, e ela resulta de trazer as oportunidades do mercado financeiro, do mercado de seguros, tentar colocar isso dentro de um modelo para ser replicado e aproveitado nos esportes. Então, a gente sabe que a comunidade esportiva ela tem uma carência, uma deficiência de investimentos em tecnologia, e as fintechs elas carregam muito disso, tanto a parte de data, a parte de algoritmo, a parte de inteligência artificial. Então, nós imaginamos que todas essas ferramentas poderiam ser úteis à comunidade esportiva, e é o que nós buscamos e perseguimos fazer dentro da Footcoin. O primeiro clube a aderir foi o Fortaleza, é isso? Aí depois vieram outros. Como é que está essa adesão? Então, o primeiro clube, nós criamos o primeiro projeto ligado à blockchain, à tokenização. Nós fizemos com o Fortaleza. Até mesmo foi uma estratégia, porque o Fortaleza ele tem uma identidade e uma forma fácil de se comunicar com o resto do país, e não tem nenhuma rejeição, né? Ou seja, não há muita rivalidade, exceto a rivalidade local. Então, nós começamos com Fortaleza, depois nós passamos pelo próprio Atlético Mineiro, passamos pelo Santos, passamos pelo Corinthians, passamos pelo Flamengo, e aí fomos desenvolvendo em cada clube um tipo de produto, nem sempre o mesmo produto, mas acho que a gente pode tentar especificar aqui o que cada clube demanda de uma forma, cada um tem uma necessidade, e a customização disso eu acho que é o grande ponto da questão. Olá, Ney. Fala, meu amigo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, maior prazerzão te encontrar aqui mais uma vez. Né? Estás em Nova York, o pessoal conosco aqui está em Porto Alegre, eu falo contigo aqui de Brasília, onde é a sede da GoManage aqui no Brasil. Mas, antes de mais nada, quero dizer para quem nos assiste, para quem nos ouve, tenho o prazer enorme de conhecer o Ney desde 2015, né? Tivemos uma relação bem próxima em 2016, e é um cara com uma mente super aberta, um inovador, um empreendedor. O Ney tem empreendimentos em diversas áreas, não é só no esporte. Tem um que nós gostamos muito, que é a questão do vinho, habilidoso nos negócios. É uma honra tê-lo aqui conosco, e certamente um grande papo aí para quem vai nos escutar. Luiz, antes que você emende a pergunta, depois eu quero saber mais desse negócio de vinho, ok? Vou deixar ele te contar, porque vale a pena. Quem sabe vai sair aí um Duda Cabernet Sauvignon. Hein? Opa! Mas, Ney, queria começar explorando exatamente essa questão da inovação. Tu até falasse aí algumas palavrinhas
que muitos não devem saber o que é, né? Você falou fintech, você falou blockchain, nós vamos certamente explorar um pouco mais isso lá na frente, né? Mas isso, né, remete, né, justamente à inovação. E o mundo precisa de inovação, o esporte precisa de inovação, o futebol brasileiro precisa de muita inovação. A pandemia é uma oportunidade, sem dúvida, para isso. E tu traz para a gente uma plataforma, né, que permite, né, fazer muitas coisas no mundo do futebol e fazer com muita segurança, né? Abre um mercado aí para pequenos investidores, para quem quer investir, quem quer conhecer o mundo da bola, quer conhecer atletas, conhecer melhor os clubes, enfim. Fala um pouco sobre esse aspecto de inovação dessa tua tecnologia e como isso pode auxiliar, né, aos clubes, principalmente, mas também a atletas e a investidores, sejam eles investidores de grande porte ou de menor porte. Bom, Luiz, obrigado. E eu quero também retribuir, quero dizer que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e tenho muito interesse e sei que você também, teu business ligado à tecnologia, a tua paixão pelo esporte, eu acredito muito que a tua experiência e o que você também traz para o mercado da comunidade esportiva também agrega muito. E você também é um benchmark para nós quando a gente pensa em criar produtos para a comunidade esportiva. Eu acompanhei um pouco um projeto maravilhoso que você teve lá no Inter, da parte da universidade, não sei como é que chamava lá, Universidade Gaúcha, Universidade Corporativa Colorado. Universidade Corporativa Colorado. E eu senti muito, eu conheci o projeto quando ele estava nascendo, vi o estúdio, vi como estava bonito aquilo, e eu senti muito que a continuidade do projeto não foi dada. E eu acho que esse é um dos principais pontos em que eu vejo que quando trata-se de educação, não há que ter posicionamentos políticos. Eu acho que tem que insistir, tem que educar, seja no esporte, em qualquer situação. Então eu achei isso fantástico. Era um projeto, não sei como está hoje, mas eu desde aquela época eu já entendo que vocês têm um benchmark que a gente também persegue. A parte de tecnologia, veja assim, ela pode ser, o assunto pode ficar, dependendo da forma que ele é abordado, ele pode ir para tanta a parte tecnológica de hardware ou para a parte de software, mas eu acredito muito que o esporte ele demanda muito a parte de transparência, tecnologias que tragam transparência, tecnologias que tragam controle de processo, né? E tecnologias que tragam afinidade e que tragam o vínculo do torcedor, que ele possa se comunicar de uma forma mais efetiva com os clubes. Quando a gente olhava a parte de esporte, a gente percebe que a grande dificuldade, às vezes, é você aproximar um produto e o clube fazer o track de como aquele produto está sendo vendido, como ele foi vendido e o preço que foi praticado. Porque o clube, de certa forma, ele é um grande chamariz para expor a marca, mas no momento em que ele começa a fazer a mensuração da venda, ele não tem um processo de tecnologia para acompanhar isso. O que dificulta muito qualquer aferimento de resultado, e os clubes não conseguem, então, trabalhar em partilha, porque geralmente não tem o controle. Então, o primeiro ponto que nós olhamos em termos de tecnologia é trazer o quê? Trazer controle para a comunidade esportiva. Então, qualquer produto que você queira, e as empresas procuram muito o esporte para lançar produtos, e se a comunidade esportiva ela está tecnologicamente adaptada e pronta para fazer o controle disso, há eficiência dos dois lados, ou seja, há um ganho de escala e há também uma ativação maior. Então, acho que o primeiro ponto de tecnologia em que nós trabalhamos muito, e aí vem muito das seguradoras, que é o controle do processo. Exemplo, né? Se você tem aqui uma parceria estratégica com um produto, onde está vendido, quem está comprando, quanto se pagou, e qual é a partilha do resultado que tem com o clube e como se explica isso, que são meios de pagamento. E aí já vem a segunda ferramenta, que é a parte das fintechs, né? Quando você traz meio de pagamento embutido em cima disso.
A parte de ativação, ela deriva muito da parte como ativar a comunidade, né? Os clubes têm os seus fãs, tem o Warners, a comunidade em volta, mas como entender a mentalidade que não é aquele marketing que já está ultrapassado, é usar a inteligência artificial. Então vem a segunda coluna aí da parte de tecnologia, que é uma base concreta, que é trazer inteligência artificial para entender as comunidades, entender padrão de consumo, entender tendência. Então isso ele está muito ligado à indústria, tanto de seguros quanto à indústria das fintechs, que estão ligadas aos bancos, para efeito de consumo. Nada mais é do que perceber isso, e as grandes comunidades em volta dos clubes consumem produtos. Todo mundo vê que a parte do Instagram, a parte do Facebook, ela funciona muito nos clubes, e Twitter. Só que como você usar essa comunicação de forma efetiva, usando o marketing digital como ciência e não apenas como uma informação que você dá ao público. Aqui nos Estados Unidos eu aprendi muito isso aqui, e evoluímos muito a ferramenta da Footcoin, é o que? Você entender o marketing digital e que ele funcione de forma efetiva para a comunicação que você quer dar. Então, por exemplo, nós já passamos muito, principalmente aí no Brasil, de negociar com os clubes, eles dizem, eu cobro X reais o post, ou X, Y, seja quanto for. Mas um post não representa ativação. Um post não integra a comunidade ou não ativa a comunidade. O marketing digital, sim. Então, quando você começa a somar o que é normal hoje nas indústrias de varejo e nas indústrias que trabalham com grandes comunidades, o esporte não tem disso. Eu acho que nós estamos no começo, né, ainda, tem muita coisa ainda por vir. Só que o futebol, principalmente quando ligado ao esporte, o futebol, ele também não adianta você querer aplicar tecnologia onde o próprio público não entenda. Também é uma parte de educar a comunidade esportiva para que comece a usar, comece a entender e paulatinamente você vai engajando. Né? Não sei se eu estou também sendo prolixo aqui, mas eu acho que vamos dar um panorama geral de tudo que vem da indústria, como serviria ou como serve na prática para a comunidade esportiva. Norton Capel, hoje, excepcionalmente, eu falo de Florianópolis, não estou em Porto Alegre, estou em Florianópolis. Ney, falasse um termo que me chamou a atenção, que é a questão da customização em relação aos clubes de futebol. Esse é um tema que alguns entrevistados que já estiveram aqui no GoCast já comentaram sobre isso, e eu queria que tu falasse um pouco mais aprofundadamente na tua área, que é exatamente produzir algo que tenha a cara do clube, né? Muitas vezes não adianta querer fazer algo que seja igual para todos, ou ter uma coisa única, mas cada clube com a sua formação, com a sua história e com a sua identidade, ter algo focado nesse público, nesse fã, nesse torcedor. E eu aproveito também para colocar a questão que a gente trouxe aqui o Felipe Ribe, do Atlético Mineiro, sobre a questão da inovação e os NFTs que o Atlético Mineiro lançou e agora está lançando outro, que são as camisas históricas do clube, que estão à disposição e não serão peças únicas, mas dessa vez serão possibilidade de várias pessoas, vários atleticanos ou torcedores, enfim, fãs, adquirirem esses NFTs. Como é essa relação da tua empresa? Como é que você atua exatamente nisso? Que tipo de contribuição é? É só a tecnologia ou vocês ajudam também na ideia, na concepção do que seria importante para um clube? Obrigado, Arthur. É um prazer estar falando contigo. Um ponto que, para responder a tua pergunta, eu voltaria num ponto que eu acho importante e eu acho que está evoluindo com as pessoas novas que estão entrando no futebol, e o Felipe Ribe é um deles. Está surgindo uma galera mais humilde dentro do futebol. E aí permite que haja uma interação, uma integração entre o prestador. Nós somos
O futebol é uma prestadora de serviço. Na prática, os clubes eles têm total autonomia qual é o produto final que vai estar na. Mas a partir do momento que você tem uma humildade maior desse público, ou da comunidade esportiva, você começa a mostrar mais poder de contribuição. E aí você começa a poder colaborar em cima da customização. Porque as ideias são várias ideias que você pode implementar, mas sempre há uma resistência do mundo, principalmente do futebol, de que o mais importante é o que está dentro do campo. Ok, é óbvio que a essência está dentro do campo. Só que esses mitos onde você não pode entrar dentro das 4 linhas, eu acho que tem que ser um pouco ultrapassado. E tem que ser entendido, né? Tem que ser entendido essas regras. Obviamente que não atrapalhe do ponto de vista técnico, mas que também traga um pouco mais de curiosidade, que seja alguma coisa fora do jargão do futebol, para a comunidade se ativar. Ou seja, não cabe mais aquelas respostas do jogador que sai do campo e diz exatamente o que o técnico mandou dizer. Assim também, os demais profissionais do clube devem estar mais receptivos e abertos à customização. Então, olhando o exemplo que você está dando, e em cima da sua colocação ali, por exemplo, do NFT do clube, tem clubes que vão trabalhar mais com a lógica de colocar produtos raros, tem clubes que vão trabalhar com a lógica mais da dinâmica de massificação do produto de tecnologia, então vai permitir com que a gente, como prestador de serviço, dê as opções que tem. Então, como é que a Footcoin ela age em termos de customização? Ela dá as opções, tanto do ponto de vista tecnológico, ela dá as opções do ponto de vista jurídico também, ela dá as opções do ponto de vista de controle do processo, tanto do ponto de vista de meios de pagamento que você consegue ter, e ela também oferece as estratégias de marketing que nós entendemos que poderia ser aplicado. Junto com tudo isso, o clube escolhe os caminhos que ele quer ter, ou que buscam internacionalizar a marca. Tem clubes que buscam receita, tem outros que buscam a parte apenas de controle. Eu tenho um exemplo muito bom, que nós temos um projeto, junto com o pessoal da Espanha, a Footcoin tem uma parceria na Espanha, em que se produz, que é um produto em que eu acho muito, muito atrativo, você produz rating do jogador que você tem. Então você começa a produzir informação de data, não só por ponto de vista de aproveitamento técnico. E nós entendemos que essa tecnologia onde você cria, através de algoritmos de inteligência artificial, um rating do jogador, você vê o potencial de valor econômico que ele pode atingir no mercado. E essa tecnologia aponta para ele também qual é o mercado consumidor daquele tipo de jogador. E é incrível que pareça, cada vez que eu falo isso na comunidade esportiva, eu sempre vejo a mesma resposta dos clubes, que é o quê? Mas o meu time joga desse jeito, dessa forma. Ele treina o menino, ou ele quer saber o rate do menino que se adapta à estratégia de jogo dele. Nós entendemos que, como Footcoin, nós entendemos que o clube deveria também olhar para o mercado que vai consumir aquele produto, que nada mais é do que um jogador, em que ele pode ser, ele é um ativo do clube que tem que ser entendido como um security, um valor ali dentro que ele pode ser vendido. Como rentabilizar maior uma venda de um jogador através da tecnologia? O futebol alemão consome de uma forma, o futebol italiano consome de outra, o futebol espanhol de uma forma. Como que a tecnologia ela vai dizer, olha, esse menino tem mais probabilidade de ser vendido para o mercado alemão do que para o mercado. Então, esse match, essa tecnologia é customizar. Só que os clubes ainda precisam entender passo a passo de como a tecnologia é aplicada, como ele se beneficia dela. E, obviamente, que nós não temos nenhuma, o futebol não tem nenhuma, ela não busca mudar a cultura do clube. Mesmo que a gente buscasse, a gente não conseguiria. Aqui nós estamos falando de instituições centenárias. Mas eu acho que a questão mesmo com a juventude, com o pessoal que está entrando, começa a pensar um pouquinho diferente. Mas toma tempo e tal. Parte do NFT,
hoje até saiu o lançamento da Binance, o Atlético lançou das 13 camisas, foram vendidos, deu sold out em 121 segundos. E aí diz assim, realmente o Atlético Mineiro está de parabéns por essa iniciativa, a Futcoin colaborou muito, está colaborando, mas o Atlético obviamente encampou essa iniciativa. E eu digo, todos estão de parabéns, porque eu acho que é uma coisa boa para o esporte num todo. Você criar daquilo que não existe um produto, e se você pensar na prática, o produto já estava no mercado, a imagem já estava. Você pegar daquilo, transformar aquilo num produto, conseguir criar um meio de pagamento, conseguir ter um controle, conseguir entregar para quem está em Hong Kong, em Singapura ou aqui em Nova York ao mesmo tempo, eu que estou em tecnologia há bastante tempo, eu digo assim, é fantástico. O mundo do futebol aproveitando isso é, sem dúvida, uma vitória. Não sei se do ponto de vista financeiro, os valores, as cifras que estão no mercado esportivo, elas são enormes, mas é um primeiro passo enorme que eu acho que nós temos aí para comemorar. E Ney, tu poderia citar, desculpa, sobre essa questão, Norton? Não, eu só queria eu fiquei curioso na resposta anterior do Ney sobre a questão dos jogadores de base. Isso que ele trouxe é uma coisa interessante. A gente já discutiu em alguns programas a questão da base, mas essa visão assim da tecnologia para um mercado é realmente algo que o Ney está acrescentando aqui no Golcast. Ney, tem algum clube brasileiro que já está conversando com vocês nessa linha? Porque tu falasse dos clubes espanhóis e da Europa. Tem alguma coisa disso já no futebol brasileiro? Essa visão de que algum clube já esteja praticando e usando isso que tu estás nos contando aqui? Tem, Norton. E aí vem um outro ponto que entra o futebol antigo, né? Tem essa inovação, mas os clubes, por confidencialidade, eles tentam preservar isso. E aí eu diria que para você que a grande novidade que os clubes poderiam dizer que eles estão se inovando, de certa forma eles estão consumindo, são produtos que tem 3 clubes hoje que trabalham aí no Brasil com isso. Aqui nos Estados Unidos tem mais, mas aí o Detroit, um exemplo que eu posso lhe dar, porque é público e eu não tenho nenhum problema de confidencialidade. Detroit aqui nos Estados Unidos ele faz exatamente isso. Mas qual é a essência, né? O que se visualiza? E aí, obviamente, a gente tem que tomar todo cuidado de como colocar essa mensagem para que não seja mal interpretado também e achar que o jogador é um produto na prateleira, né? Que também não é isso, é um ser humano e tal. Mas veja que há um ganha-ganha aqui, e que eu acho que você me deu a oportunidade aqui de ampliar um pouco essa conversa. Pensa assim, que se a gente tem, imagina que a gente tenha um menino, um parente ou alguém da família em que a gente quer botar para jogar num time de futebol. A gente como família, a gente como pai, como mãe, a gente sempre acha que o nosso filho é melhor do que todos e tal. Se eu tiver uma métrica pública, dizer, peraí, joga bem. Pô, mas espera aí, aqui tem um ranking que está dizendo que ele... Então, para o lado da família, também é importante. Também é importante. Porque é uma análise independente, não é uma análise tendenciosa ou de alguém que tem como é que chama, um agente e tal. E o clube também tem a mesma. Se você pensar, o jogador é importante, a família é importante, a comunidade é importante e o clube é importante. Essa informação, ao meu ponto de vista, deveria ser aberta ao público, porque aí as pessoas podem comparar. Então, e aí, olhando o seguinte, até mesmo para as pessoas medirem a competência que ela tem do ponto de vista de... Porque a tecnologia, ela tem um componente aqui que, obviamente, que é a questão psicológica, que influencia muito, e ele é mais complexo do que você colocar algoritmo em cima disso, porque é uma coisa menos óbvia, mas com o tempo essa ferramenta vai se atualizando e ela vai melhorando. Então, quando eu olho o seguinte, esse tipo de tecnologia que você perguntou, alguns clubes estão consumindo,
não com o potencial que a ferramenta tem, que eu acharia que deveriam fazer, que é olhar o mercado consumidor desses ativos, e também com outro aspecto você ter um fair price aqui. Por que o jogador vale 10 e não vale 12 e nem vale 3? Hoje, coisa está muito fechado em cima de alguns profissionais do esporte. Eu acho que essa questão tem que se democratizar. Então, existem sim alguns clubes fazendo, trabalhando, aqui nos Estados Unidos também, na Espanha sim, mas eu acredito que ainda nós estamos muito no começo dessa era. Nós tivemos um pessoal do Japão se interessou muito por esse tipo de tecnologia. Realmente até nós temos uma parceria estratégica com eles, ajudando a melhorar. Mas vamos lá, toda a parte de algoritmo melhora com a usabilidade, ou seja, você vai melhorando a ferramenta e ela vai se ampliar. Então eu acredito que hoje já temos fruto disso, mas é um produto que vai se ampliar e eu acho que é uma tendência. Ney, eu gostaria que você explicasse o que já foi feito com os clubes brasileiros nesse sentido, levando mais inovação, mais tecnologia nesses clubes que você falou, porque ainda é um tema que não é muito comum para a grande maioria. Então, se você puder explicar na prática como isso funciona, para que a gente entenda melhor e consiga olhar mais para o futuro. A parte de tokenizar, a parte de fazer a tokenização. O token hoje, que é a grande palavra do momento, que é a tecnologia ligada à blockchain, ligada à parte de altíssima geração em termos de controle, procedimento, transparência e tal, ele pode ser usado de várias formas, né? Se você olhar a parte de que os clubes poderiam estar usando isso, alguns usam como meios de troca, que aí você tem o Token Fan, que você tem algumas plataformas lançando, outros apenas e tão somente como meio de troca para consumo em marketplace, outros utilizam isso apenas e tão somente como aumentar a possibilidade de sócios torcedores, aumentar a probabilidade de você ativar mais os sócios torcedores. O Atlético Mineiro começa com essa. O Atlético Mineiro hoje gosto de usar esse exemplo que está em momento agora. O Atlético Mineiro começou com o Galo Coin. O que é o Galo Coin? Nós fizemos para eles o Galo Coin. O Galo Coin nada mais foi do que um token ligado a meio de pagamento. Ele foi a primeira iniciativa, o primeiro ensaio para que a comunidade entendesse o que era um token, a comunidade entendesse o que era, como se compra, como se usa e quais seriam as vantagens que o clube tem disso. O Galo Coin usado no Atlético Mineiro, ele ajudou muito no próprio programa de sócio-torcedor que tem hoje. O Galo na Veia, que é um programa de sócio-torcedor do Atlético Mineiro, é a nossa tecnologia que desenvolveu para o Atlético. Customizando, usando a palavra do Norton aí, novamente, customizando os fãs que estão em volta do Atlético Mineiro. E aí você diz que, bom, mas o que quer dizer customizar lá? Significa exatamente o dia que veio do Galo Coin em termos de controle, aplicar isso na base do sócio-torcedor, dar uma formatação em que você consegue alterar as classes de sócio-torcedor, você fazer promoções em que você ativa o torcedor um dia de um jogo especial ou numa forma específica que não seja apenas a comunicação do marketing, porque a ferramenta da tecnologia tem que acompanhar. Então você pegou o Atlético Mineiro, começou com o Galo Coin, que nada era que um token na forma de meio de pagamento. Passou a tecnologia para a sua parte de ativação do sócio-torcedor, que foi o Galo na Veia, e hoje é o NFT. Se você pega, é uma evolução que tem aqui. Se você vai pegando cada item desse, ele é uma caixinha que ela vai se acoplando e gera o quê? Nesse momento hoje nós estamos falando de NFT, mas se você olhar que vai ter nos próximos meses, já são outras tecnologias que vai ser aplicado lá. Então, esse é o exemplo prático. E aí você diz assim, mas o que o Atlético Mineiro trouxe com isso?
experiência no passado de como usar a tecnologia, controle de processo, controle de meios de pagamento, ativação da comunidade através do programa sócio-torcedor e hoje com um produto na praça que é o NFT, que nada mais é do que um produto que está circulando no mercado. O Felipe explicou para vocês em outro programa aqui. Mas se você vê, tudo isso tem uma evolução. Primeiro é educar as pessoas, como ela poderia comprar um token. E aí o Galo Coin, as pessoas dizem, mas o Galo Coin não trouxe resultado para o futebol. E como o futebol vive de resultado imediato, isso é um fracasso. Não. Se você olhar do ponto de vista tecnológico, foi um sucesso. Há um entendimento aqui. O próprio clube comprou a ideia e hoje o clube deu a sequência. Agora, se o clube não dá uma sequência do planejamento que ele tem, mudou a administração, seja o que for, aí já é outra questão. Mas o que eu digo é que a Futcoin, ela apresenta o início, meio e fim do processo. E é isso que a gente tenta colocar e mostrar para a comunidade. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão que vocês estavam falando aí, base. Eu imagino, vocês estavam conversando sobre a tua plataforma, onde tu pode trazer agentes, investidores, clubes, atletas. A primeira pergunta, isso envolve só ou prioritariamente o pessoal da base ou essa plataforma está sendo usada, porque acredito que ela pode ser usada, evidentemente, já para atletas já mais experientes, atletas já mais conhecidos do mercado? Luiz, ela atende qualquer jogador que queira ter um rating e que queira fornecer dados para a tecnologia, classificá-lo com os parâmetros que a gente tem em termos de objetivo da análise que se tem. Então, ela é aplicada tanto na base, no infantil, base, seja o que for, até o jogador. Cada um vai usar esse resultado de uma maneira, né? Mas, por exemplo, você pode ter o jogador hoje, o jogador profissional, ele pode usar isso como uma forma de aferir o rendimento que ele tem para ele mesmo avaliar assim, bom, eu tenho uma janela aberta aqui que eu sou um free agent no mercado, como é que eu vou me posicionar em termos do meu preço? Ele pode ter isso, ou seja, é uma ferramenta. Eu entendo muito que isso é uma tecnologia americana, porque como é que surgiu isso na nossa prateleira de produto? Aqui nos Estados Unidos, há uma grande dificuldade das empresas de marketing valorizar o tipo de trabalho que elas fazem, porque você não consegue mensurar. E o outro aspecto é você confirmar se a informação que está circulando no mercado é verdadeira ou não. Então, por exemplo, dessa necessidade surgiu o produto. Pensa você num exemplo prático que ocorria muito aqui. Exemplo, tem o TripAdvisor dizendo que o restaurante tem 4 estrelas. Sim, quem garante que aquela informação está certificada? E aí fica um ponto do seguinte, aquele que certifica a informação, ele tem que ter uma independência, porque senão não funciona, né? Então você começa a ver que o ciclo daquelas pessoas daquelas atividades que estavam bem classificados no TripAdvisor, ela nunca saía de lá. Por quê? Porque você não tinha como novas pessoas entrarem. Então a gente criou a portabilidade da certificação, que é o que nós usamos no futebol. Na realidade, eu entrego o clube ele pode usar essa ferramenta, mas o jogador também pode usar. Ele pode fazer a própria medição. Quando você tem a tua portabilidade, você consegue se comparar com terceiros. Quando você leva esse aferimento, e aí eu dei o exemplo, acho que você não estava ouvindo, eu dei o exemplo por exemplo, o pai avaliar o quanto o potencial que o filho tem de uma forma isenta, usando tecnologia para ou tanto acreditar mais ou de fato ser mais realista em relação ao potencial disso. Então, a ferramenta ela é utilizada tanto na base quanto em qualquer profissional, não só no futebol, pode ser parametrizado para basquete, para NBA, para NFL e por aí vai. Então, essa é um ponto, e ele também nasce da necessidade
investir. Qual é o potencial desse jogador? Até aonde ele pode chegar? Porque o clube, ou como é que você conhece muito bem de futebol, como é que um clube, como é que se precifica um jogador se não é pela oferta e da demanda? Será que é só nisso que a gente tem que olhar como que se precifica um jogador, ou a gente tem que ter parâmetros mais técnicos para a gente valorizar isso? Nós entendemos que existem parâmetros mais técnicos, entendeu? Do que apenas, então, somente tem sei lá, um atacante, um zagueiro que está se despontando e todos os clubes vão fazer uma oferta em cima dele. Bom, eu acho que essa é a possibilidade de a gente dizer, não, peraí, será que a tecnologia não pode trazer mais informação para outras tomadas de decisão? E eu acho que tem um aspecto aí que é muito questão democrática, né? Porque se tu pegar jogadores com mais experiência, jogadores de clubes maiores, esse cara certamente tem a própria propaganda do clube, a valorização que o clube dá, os centros de avaliação dos clubes, né? E muitos deles já têm um empresário que tem enorme relacionamento no mercado, e aí o cara consegue driblar um pouco essa objetividade e vai por caminhos aí mais subjetivos para buscar os seus negócios, aquela melhor oportunidade para aquele seu atleta, enfim. Mas jogadores de clubes menores, clubes de Série C, alguns de B, Série D, né, é uma ferramenta que te permite botar o teu atleta no mercado, né, para que ele seja avaliado, para que ele seja visto, porque esses clubes têm essa dificuldade, né? Esse é um aspecto muito importante para essa comunidade, que é a grande maioria do Brasil. O Brasil é isso. O Brasil não são 20 clubes de Série A. O Brasil são 600 clubes que não são de Série nem B, nem A, muito menos, né? Então, essa plataforma ela permite abrir um mercado, né? Faz com que se possa enxergar um mercado que hoje é um pouco invisível, né? E outro aspecto, né? A questão dos investidores, porque também tem investidores que não têm recurso para investir em atletas de mais valor, né? Que buscam oportunidade em promessas, em jovens, que muitas vezes são esses que estão aí escondidos, e esses pequenos investidores eles têm acesso via esta plataforma, e mais ainda, eles podem se unir, mais de um investidor, para gerar um fundo maior e investir em mais atletas, um atleta que tenha um valor de mercado maior. Estou correto? Correto, Luiz. Isso aspectos importantes que você elencou aqui e confirmam exatamente o que nós estamos dizendo. Primeiro, a questão de mobilidade, né? Imagina, hoje, o mundo todo é digital. Você tem lá um menino que está despontando em Brasília e o cara do Bayern de Munique quer... Primeiro, ele precisa ter um pouco mais de informação para ele se deslocar, ou até mesmo para ele poder dizer, não, peraí, eu acho que isso aqui é uma joia rara, eu vou atrás e tal. Se você tira um pouco do grau de incerteza, usando a tecnologia, os negócios vão acontecer de forma mais simples e mais fácil. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que é muito importante. O segundo aspecto que você também colocou bem é o seguinte, aqui a Futcoin ela usa muito o que tem aqui nos Estados Unidos, que é uma ferramenta chamada ETF. O que é isso? É você conseguir colocar dentro de um mesmo produto classes de jogadores diferentes. Então, pensa assim, o que significaria aí no Brasil dizer assim, eu estou investindo em cota de um fundo. O que é cota de um fundo? Você tem lá um fundo lastreado em commodities, parte de varejo e insurtechs. Então você pegou um pouquinho de cada um e colocou dentro de um fundo e cada um comprou. Hoje no futebol você não consegue comprar parte e mixar disso tudo dentro de um ETF, que aqui nós chamamos de ETF. Então veja, se você tem um instrumento que consegue dar um balanço dentro de uma cesta de meninos, e onde aquele que cair, o outro vai levantar o preço, você tem uma estabilidade maior, um risco menor na compra. E aí vem um outro negócio que eu digo assim, que a gente, o futebol precisa evoluir. E eu não quero fazer nenhuma crítica, mas hoje os grandes empresários, eles têm a metodologia deles de comprar um jogador, ou participar do interesse do jogador,
para driblar os direitos econômicos de FIFA e por aí vai, hoje existe uma forma tradicional de fazer isso. Então, são empréstimos que é feito com taxas XY. E cada clube tem um jeito de tentar se relacionar com isso. Se você olhar aqui em termos da tecnologia, se você colocar apenas como um colateral, e esse colateral representa rendimento financeiro, sem que, de fato, você entre, que é aí que eu acho que é importante, e a minha formação é jurídica, é por isso que eu acho que eu confio muito nesse tipo de abordagem. Você não pode interferir em que o clube tenha a autonomia da venda do jogador, porque você tiraria a esportividade. Você dizia, pô, peraí, você está interferindo na mobilidade que o clube tem de transacionar um jogador. Eu acho que isso o investidor não pode ter. Mas o investidor não pode ter os interesses econômicos, ou ao menos a segurança jurídica e patrimonial financeira em relação àquele ativo. Por que eu digo que isso funciona muito? O mercado inglês, e essa é uma tecnologia que nós temos nos Estados Unidos, o que o mercado inglês faz? O Manchester United, quando ele precisa de recursos, o que ele faz? Ele vai no Lloyds, lá em Londres, coloca como colateral o passe do jogador, e o banco tem como colateral o quê? O vínculo daquele jogador, em qualquer situação de estresse, aquele jogador está vinculado ao pagamento de dívida. O que é isso? É um ETF. É um colateral que você faz. O que o investidor busca? O investidor busca uma segurança de que o clube vai pagar ele. Se você dá na forma de instrumento financeiro, junto com tecnologia, um token onde o investidor tem o mesmo colateral, eu digo assim, se funciona em UK, por que não funciona no Brasil? Do ponto de vista de segurança jurídica da operação. Nós estamos entrando dentro de uma estrutura, e aí vem a questão, tecnologia, como você amarra isso? Porque tem que ser contratos lastreados em blockchain para que não existam dois contratos iguais, e aí a tecnologia permite isso. O outro ponto é o quanto esse contrato é executável no mercado. Só que quando você tenta, por exemplo, levar essa ideia no mercado do futebol, o primeiro jargão é, não pode. Mas não, peraí, vamos discutir um pouco mais profundo isso de não pode. A FIFA ela tem a regulamentação dela, obviamente que tem. Mas a FIFA nunca disse que uma estruturação financeira de um projeto desse, onde você não tira a esportividade, onde isso não seja, onde não restrinja, onde você não manipule resultados, onde não manipule possibilidades de um time jogar, ou transferir jogadores, né? Para mim a esportividade é mantida. Agora, o mecanismo financeiro do investidor, ele pode ser sofisticado. Então eu acho que tem assim, caminhos, vários caminhos em que eu vejo que misturando um pouco de tecnologia no mercado financeiro e tal, ele abre possibilidade até mesmo das pessoas olharem uma outra visão às transações que existem. Muitos clubes possuem os seus centros de análise de desempenho de jogadores e também para prospectar mercado, né? Que fazem levantamento e têm informações de jogadores. Qual também é a diferença nessa tua plataforma em relação a isso que os clubes hoje têm como um modelo tradicional de avaliação de desempenho, resultado, capacidade dos atletas? Os clubes hoje têm, o Grêmio tem, o Inter tem, o Atlético Mineiro tem, os que eu mais conheço do ponto de vista, mas eles usam isso para o desenvolvimento tático e técnico, objetivando o que o clube quer com o padrão de jogo. E isso não é culpa só dos brasileiros, não. Se você pegar hoje, por exemplo, Barcelona, então ele também trabalha com essa linha e diz assim, não, eu tenho meu estilo de jogo, eu quero tecnologia em que eu consiga o meu melhor lateral esquerdo, porque o técnico quer que o time jogue dessa forma, daquela forma. Então veja, a abordagem que nós temos aqui é ok, perfeito, é um grande começo, porque você mede potencial, mas você mede não com base naquilo que o mercado busca, você mede com base naquilo que o clube busca. No posicionamento, por exemplo, o Bayern de Munique trabalha com um tipo de goleiro que sabe jogar com os pés. Mas ele não está buscando isso para criar nisso, na base dele, um padrão. E qual time no mundo quiser comprar goleiro que sabe jogar com os pés, ele tem um produto na prateleira dele que vai ser vendido. Ele trabalha para ele ter o segundo Neuer, ou o terceiro Neuer. Então ele sempre vai ter aquele padrão no jogo. O que é futebol intenso? Ok, perfeito, isso já é bastante, mas vamos ver mais. Quanto valoriza um goleiro que sai jogando com os pés
daquele goleiro que tem reflexo mais rápido. Quando você começa a cruzar padrões, você começa a ver qual é aquilo que é mais demandado no mercado. E aí você começa a dizer o seguinte, olha, se você tiver 10 jogadores desse formato, o valuation dele vai atingir X. A tendência, né? O ser humano é ser humano. Então você vai dizer, pô, peraí, não é aquela informação básica de que o técnico tem, meu técnico é X e ele quer o padrão de jogo Y e eu preciso do goleiro tal. Eu diria assim, os clubes brasileiros hoje, eles têm essa tecnologia e são os melhores do mundo. O que nós buscamos é muito além disso. Nós buscamos é criar padrões de informação. E aí você pergunta, mas que tipo de informação? A informação tática não só daquilo que o time busca. Se você pegar a nossa ferramenta, ela combina variações táticas de todos os times de primeira e segunda divisão da Europa. Todas. E quando você pega as variações táticas, você vai ver, com essa variação tática aqui, se mudar dessa, o rate desse jogador vai nisso, porque você começa a cruzar a informação. E você começa a dizer, olha, esse jogador não funciona no time tal, provavelmente ele não vai funcionar, mas naquele time ele funciona. E a informação fica disponível. Então você pensa, se você como investidor tem esse poder de tomar a decisão cruzando essas informações. O time também, quando ele olhar o potencial de valorização da sua base, porque ele pode ter lá um menino que não vai funcionar para o tipo de jogo que ele tem, mas ele pode funcionar para vender aquele menino para o mercado XYZ. Não sei se eu respondi bem. Não, perfeito, Ney. Agora, tu falaste uma questão para mim também que me chamou a atenção, que é sobre essa enorme quantidade de informações, né? Tu citasse agora a primeira, a segunda divisão, mas quantas pessoas precisam estar buscando essas informações? Como é que é a tua equipe de trabalho? Como é que são as tuas conexões? Como é que tu transforma todo esse volume gigante de informações na plataforma? Como funciona isso na prática? Do ponto de vista prático, hoje, pela tecnologia de realidade aumentada e captação hoje com o celular, se você tem... Porque hoje a maior parte das partidas de primeira e segunda divisão são transmitidas. Então, se você tem uma transmissão, você capta movimento, você capta agilidade, você tem 90% do trabalho está naquilo que não é transmitido. Realmente fica difícil hoje você conseguir mas primeira e segunda divisão, você tem alguns veículos de comunicação vão estar trabalhando aquela informação. Hoje a tecnologia ela permite que através de qualquer transmissão que ela é feita, até mesmo o celular, se você gravar no celular, você consegue captar e você consegue alimentar a sua base de dados, entendeu? Então você começa a ampliar. Obviamente que tudo isso ele é construído aos poucos e ele vai se ampliando, né? Então, tecnologia existe para isso. Obviamente que você tem que ver mercado, você tem que também ver a questão de investimento que você tem que fazer em cima disso. Também não adianta você captar milhares e milhões de informação, para onde vai essa informação, como é que você vai vender isso? E aí vem o plano de negócio nosso, ou seja, é uma coisa estratégica de como é que a Futecom quer se posicionar em termos de plano de negócio. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, esse não é um bloqueio, porque hoje a tecnologia captando transmissão, qualquer forma de transmissão, com o celular eu consigo medir parâmetros. Obviamente que ele pode ser melhorado se eu tiver um contrato com o clube, onde eu possa botar uma métrica nele, em qualquer situação que ele está fazendo da vida dele, porque tem outros pontos aqui em que a tecnologia ela se limita, e aí a gente vai para a rede social. Então, por exemplo, comportamento social. Eu consigo acompanhar pelo aquilo que é rede pública, eu sei o tipo, aquilo que é público, obviamente. Que tipo de produto ele consome, por exemplo, se ele está fazendo uma propaganda, se ele está consumindo Coca-Cola, veja o exemplo que tem nessa semana do Cristiano Ronaldo da Coca-Cola, né? Se eu pego aquele comportamento dele, eu em tese ponho aqui, esse jogador não consome refrigerante. Bom, eu tenho que partir de que aquela informação que ele está dando para o mercado brasileiro. Então, se você pegar a rede social, você consegue ir num outro elemento, que é o quê? Comportamento humano. Quando você pega o comportamento humano e você cruzando toda a rede de dados, Facebook, Instagram, tudo que é disponível, então você começa a ver assim, o comportamento social dele é esse, o comportamento humano dele é esse, o comportamento esportivo dele é esse.
Então você começa, então, como você pergunta, quais os parâmetros que tem? Então são movimentos, é padrão tático, técnico, físico, social e a parte que a gente chama lá a parte de Bicorp, que são pessoas que se interessam também por a questão de Bicorp, que é uma questão social, né? Ou seja, você trabalhar com ações, sustentabilidade e tal. Tudo isso porque, e é muito boa a tua pergunta, grande parte da valorização do jogador, além da capacitação técnica, é a imagem que ele transmite. Qual a imagem, né? Como que é jogador, né? E eu digo assim, é um ponto que eu já cantei a bola lá para o Felipe e para outros clubes que estão vendo NFT. Pega a imagem do jogador, é o quanto é que carrega isso em valores em que não são tangíveis nesse momento. Então, quando você pega, por exemplo, um jogador em que você é fácil migrar ele para o cinema ou para ele se dar bem na parte da música e tal, o valor dele vai aumentar como atleta e você sai daquele split de dizer assim, direito de imagem e tal. E isso é feito muito mais com a finalidade de questão tributária, trabalhista, seja o que for. Só que é muito além disso. Então, você pega componentes da rede social, componentes da parte tática que está transmitida no jogo de futebol, você tem parâmetros. São suficientes hoje para você ter um grau de confiabilidade para dizer o seguinte, quanto vale, não, ainda está sendo construído, mas eu acredito que esse é o futuro. A partir do momento em que você começa, então, a mostrar, olha, eu projetei que o valor valia 10, ele foi vendido por 10, uma margem de erro aqui, onde a plataforma consegue mostrar para o mercado que ela tem uma assertividade enorme, então você entrou no mundo seguro, que é a questão de probabilidade. Se você tem a probabilidade que você acerta, ok, então você tem um mercado enorme na mão. Mais ou menos como uma advice financeira. Compra aquele jogador que ele vai valorizar. Bom, quem tem o algoritmo disso? É isso que a Futcoin busca, é isso que... Não é fácil, tá? Também não estou dizendo aqui para vocês que é tudo simples e tal. Ô, Ney, você tem, além de dados, você tem também vídeos, alguma coisa dentro da plataforma? Porque o vídeo hoje é o que mais usam, né? O jogador, todos eles têm os seus vídeos com os seus melhores lances, né? Não tem os piores lances, mas os melhores sempre tem. Na tua plataforma também tem vídeo ou ainda estamos restritos à parte de dados? Não tem. A parte... Toda a parte que vai... toda a parte de aferir resultados e que as pessoas... Você trabalha com a parte de vídeo, você trabalha com a parte solidária. Então, é esse mix aqui, e aí de como que produz os novos, o que deriva disso, para cada caso a gente caminha numa formatação. E antes que a Duda queira já começar a dizer que está chegando do nosso tempo, está chegando ao fim, eu fiquei aqui viajando numa história que é a seguinte. Você falou o seguinte, olha, eu tenho os diversos padrões táticos aí, principalmente nas maiores ligas da Europa. O padrão tático que eu uso, eu posso ver se o jogador se adapta melhor, se adapta pior, se vale mais, se vale menos. Você falou isso, né? Eu fiquei imaginando eu sendo treinador de um time e querendo usar esta ferramenta para dizer, olha, eu quero usar o sistema tático X, deixa eu ver se esse meu time se adapta a isso. Vou colocar todo o meu plantel dentro dessa plataforma e vou ver se eles estão adaptados à ideia de jogo que eu tenho. Ou se quais são os 11 melhores para poder executar essa minha estratégia tática. Seria aí um uso para isso, não? Então, aí vem muito, você é um homem de negócios, além do esporte, você faz para o hobby, o business plan da Futcoin não é fazer o mercado B2B para dizer para o técnico o que deve fazer ou não, porque eu acho que, em tese, você teria aqui vários outros concorrentes que diziam para você, não, é por isso que eu falei no começo, deixa eu fazer uma viagem aqui, deixa eu imaginar a nossa utilização de... Luiz Henrique está à frente do nosso tempo. O nosso modelo de negócio... Vamos discutir a renovação do teu contrato depois, Duda. Boa. Eu tenho uma ainda. Eu quero encerrar esse bate-papo com uma que eu descobri aqui. Mas vamos lá, Ney.
O plano estratégico da Footcoin é olhar que o nosso core ele é formar algoritmos em que ele vai favorecer a grande comunidade, é o B2C e não o B2B. O meu mercado, ou seja, o que a Footcoin busca é que a comunidade esportiva, jogadores, agentes e tal, eles olhem ela como um benchmarking e não o clube em si. O clube ele vai fornecer informação, mas ele não é o cliente da Footcoin. Ele é um meio para que os clientes, o B2C, nosso modelo é B2C, nosso modelo é olhar a grande comunidade que está em volta do esporte, que é o que nós entendemos que dá valor e dá para o business. Né? Bom, gente, para encerrar agora, é necessário, já está no final do nosso GoCast. Ney, eu vou te contar uma coisa. Luiz Henrique Nunes fez aniversário e eu aqui de Porto Alegre mandei, junto com a equipe da GoManage, uma torta de chocolate que me disseram que é a melhor de Brasília. Hoje ele me perguntou como você soube. Eu disse, eu sou jornalista e eu sou paga para ser bem informada. E eu soube que tem uma conexão muito interessante aí entre GoManage e Footcoin. Podemos abrir aqui para os nossos ouvintes, telespectadores? Olha, eu também estou sabendo alguma coisa, mas vou deixar o Ney contar essa história. É muito mais elegante que o nosso convidado conte isso diretamente de Nova York, né? Fica mais legal. Que né? show! Não, a gente está de mãos dadas aí para fazer uma parceria estratégica e com muito... Eu acho que a gente vai aprender muito também com o GoManage. O Luiz pode trazer para nós aqui muito conhecimento também. E estamos felizes de poder olhar e somar tecnologia, somar conhecimento. E eu acho que nós temos aí, na sequência, trabalhos em conjunto que o Luiz, na hora que achar adequado aí, ele já vai anunciar os primeiros projetos. Mas é um presente de aniversário para nós, não é para o Luiz, é aniversariante, e a gente que ganha a parceria de vocês é um presente para nós e não o contrário. Não, eu sou aqui o maior presenteado de todos, não só pela parceria nos negócios, mas na amizade de vocês, no convívio de vocês e no convívio de quem nos assiste, né? Prova disso que, pela primeira vez, né, não consegui responder para as pessoas lá no Facebook, nas diversas redes, dizer muito obrigado, foi uma infinidade de mensagens, eu não consegui responder a cada um. Vou te dar uma tecnologia para dar mais agilidade. Isso. Bom, está dito aqui, então. Existe, né, um acordo já estabelecido, GoManage, Footcoin, de trazer essa tecnologia para cá, para alguns clubes no Brasil, unindo isso à questão da educação. Ele falou muito em educação. Tem sinergia entre os nossos negócios. E fazer negócio com o Ney é a coisa mais tranquila do mundo, é fazer negócio com o Ney, porque é extremamente sério, competente, né? Um cara inteligente, né? E de extrema confiança. Demonstrou isso em negócios que a gente já fez lá atrás. Né? Então, é uma excelente notícia para a GoManage e espero que seja uma maravilhosa notícia para quem vier a trabalhar conosco. E o primeiro papo já está rolando, mas esse eu não conto. Muito bom, gente. Encerramos aí com essa super novidade, essa parceria muito bacana que vem aí entre GoManage e Footcoin. Eu ainda vou falar com o Ney sobre vinhos, vou ver outra forma de conectar com o vinho lá em Nova York com o Ney. Ney, muito obrigada pela tua participação, por dividir esse conhecimento aqui com a gente. Tenho certeza que você ajudou e muito a nossa audiência a entender um pouquinho melhor como funciona essa questão de inovação e de tecnologia nos clubes. Obrigada. Eu agradeço a todos e um prazer. E é muito bom também conversar com vocês que ajudam muito a gente a ampliar e criar novos produtos. Eu acho que dessa conversa aqui tem mais... Já podemos pensar em outras situações aí e unir o vinho ao futebol, que eu acho que aí é um casamento perfeito. Tô dentro. Gente, esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, tô te esperando.